Olá, meus amigos. Jumil, Devair, Centro de Treinamento. Prosseguindo aí com as nossas dicas a respeito de distribuidor de sementes Magnum MG, distribuição de semente mecânica da Jumil, onde a gente tem os discos, onde a semente passa dentro do furo, ao contrário da máquina a vácuo. Então, a maneira correta para se conseguir escolher o disco de acordo com a semente. Como todos sabem que a distribuição de semente mecânica, eu preciso de identificar o tamanho da semente e o tamanho do furo que eu vou usar no disco, para poder mostrar corretamente, plantar corretamente, conseguir um bom resultado com a máquina de distribuição mecânica. Portanto, eu tenho aqui as amostras, um disco de soja de 90 furos por 8 milímetros, um disco de milho de 28 furos por 12 milímetros e um disco oblongo, como amostra apenas aqui, utilizado basicamente para o plantio do feijão, o furo oblongo. Então eu tenho aqui, vamos começar aqui com o disco de soja, ok? Eu vou identificar o tamanho do furo do disco de acordo com a semente. O que é recomendado, ok? Então é importante que a gente tenha a semente dentro do furo do disco, ok? Vou pôr uma sementinha aqui, sempre considerando que eu devo ter uma folga considerada de 1 milímetro para cada lado dessa semente aqui dentro. Portanto, a semente tem que ficar solta, livre para poder girar e ser distribuída, mas também não pode ser pequena demais em relação ao furo e passar duas sementes. Então eu vou ter que identificar. Aqui eu vejo que eu tenho uma sementinha mais ou menos peneira 6, eu tenho um furo de 8, então aqui seria o recomendado para mim utilizar esse disco de 90 furos por 8 milímetros para esse tipo de semente, ok? Estamos vendo aqui a semente livremente. E aqui embaixo eu tenho o calço que trabalha com esse disco. Vejam bem que aqui tem um calço rebaixado de 1 milímetro. Para que serve esse rebaixo? Quando eu tenho uma semente muito graúda, vamos simular aqui. Quando eu tenho uma semente muito graúda que passa para cima do furo do disco, passa para cima, acima de 1 milímetro, não posso deixar assim. Aí eu parto para a opção de um disco rebaixado. O padrão normalmente para a soja peneira 60 é um disco liso, sem rebaixo, como esse aqui, tá? Mesmo sendo do milho, mas o padrão é o mesmo. Então, quando eu tenho a semente, vamos repetir, exagerada na altura em relação ao disco, passando de 1 milímetro, eu vou buscar um calço que seja rebaixado com esse 1 milímetro para baixo, fazendo com que a semente fique totalmente escondida abaixo da altura ou até no máximo 1 milímetro acima da altura do disco. Portanto, é muito importante que eu tenha a semente solta, sem ficar travada, sem o risco de ficar travada, ok? Aqui, por exemplo, com essa semente aqui que eu coloquei, já vimos que ficou levemente travada, não passou com segurança. Então eu teria que escolher, para esse caso aqui, um disco com um furo maior, ok? No milho é a mesma situação. No milho sempre a gente tem mais dificuldade em relação à escolha deles, porque tem muitos materiais, várias bitolas de peneira, ok? Então aí eu tenho as opções do calço liso e de diversas opções, de calço rebaixado de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 1,6, para mim fazer com que a semente fique colocada aqui dentro do furo, livre totalmente, conforme eu repito, igual a do soja, com 1 milímetro de folga a cada lado, para ficar livre, fazer a distribuição, e não passar mais que 1 milímetro acima da altura do disco. No feijão também, como exemplo, não é diferente. Normalmente a gente utiliza esse furo oblongo, porque para o feijão tem a facilidade de conduzir a semente livremente, sem travar, no perfil do próprio grão da semente, ok? E distribuir corretamente. Então, resumindo, qual é a boa escolha?
A semente deve sobrar 1 milímetro de folga em qualquer um dos discos, qualquer tipo de material a ser plantado, e não pode passar 1 milímetro acima do disco também, que vai provocar problema de distribuição, ok? Repetindo o que nós só falamos anterior, mas só para mostrar aqui com mais detalhe, aqui eu tenho a caixinha dosadora, os 2 raspadores individuais, que vai trabalhar limpando o excesso de semente que possa ter acumulado em cima do disco, fazendo a limpeza, deixando apenas uma semente por furo, e as rosetinhas, e aqui eu vejo uma rosetinha dupla, que é para justamente utilizar no disco com um furo duplo, para fazer a alavancagem, a esporinha que a gente chama, para empurrar a semente direto para o condutor e fazer a distribuição. Portanto, para vocês, mais algumas dicas aí a respeito da maneira correta da escolha de disco para plantadeira Jumil com distribuição mecânica modelo Magnum.